E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Prepare-se para embarcar em uma aventura inspiradora, enquanto exploramos o quadro Descobrindo o Ilha Ambiental. Aqui, mergulharemos nas belezas da natureza, apresentando a você um mundo verde e deslumbrante, que é este planeta que nos acerca. Vamos juntos descobrir os segredos e os encantos desta ilha extraordinária. Um dos lugares mais misteriosos do mundo fica ali no Oceano Pacífico, entre a Oceania e a América do Sul. E certamente tu já ouviu falar nele. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Ilha de Páscoa e os seus mistérios. A tradição oral diz que o primeiro humano que chegou na Ilha de Páscoa foi um cara chamado Rotumatuá, que veio com a sua família, mais ou menos umas 100 pessoas, e encontrou ali uma ilha riquíssima, com um solo fértil e altas palmeiras. Após se acomodarem, foram se multiplicando e fizeram dali uma sociedade entre as mais isoladas do mundo. E a ilha é bem isolada mesmo. O seu vizinho mais próximo são as ilhas de Pitcairn, que ficam a 1.900 km de distância, mas o território da Ilha de Páscoa pertence ao Chile, que fica a 3.500 km. E se tu algum dia quiseres ir para lá, o caminho mais fácil é pegar um voo saindo ali de Santiago. A ilha é bem pequena, tem 163 km² e os nativos chamavam ela de Rapa Nui. O primeiro europeu que chegou ali foi um neerlandês chamado Jacob Ruirola. O primeiro europeu que chegou ali foi um neerlandês chamado Jacob Roggeveen no dia 5 de abril de 1722, que era um domingo de Páscoa. Por isso que a ilha recebe esse nome. Atualmente, a ilha recebe cerca de 100 mil visitantes por ano. A sua população é de 7 mil, mas no seu auge ela chegou a abrigar 15 mil nativos. A maioria dos turistas que vai até lá vai para ver os moais, que são essas estátuas aqui. Tu já deve ter visto. São quase 900 delas espalhadas pela ilha e a maior delas chega a ter 80 toneladas e quase 10 metros de altura. Se sabe que elas eram feitas com tufo, uma espécie de cinza vulcânica, mas não é um consenso entre a comunidade científica do porquê se faziam essas estátuas e nem de como eles transportavam elas. Veja bem, não tinha um caminhão na época para carregar uma estátua de um lado para o outro. Há quem defenda que a construção dessas estátuas e o transporte delas era obra de aliens. Contudo, os nativos dizem que elas caminhavam como mágicas, sozinhas. Mas na comunidade científica tem quem afirme que as palmeiras do local foram cortadas para se construir uma espécie de trilho, onde se colocava a estátua em cima e ela deslizava. Só que alguns anos atrás, dois arqueólogos, Carl Lippo e Terry Hunt, fizeram um teste com uma réplica dos moais, tamanho real, peso real, e tentaram transportar ele com os mesmos recursos que os nativos tinham na época. Eles pensaram em várias ideias mirabolantes para fazer esse transporte, mas a solução na verdade foi uma bem simples. Eles amarraram uma corda em cada lado da estátua, uma corda atrás para a estátua não cair para frente, e um grupo puxava para um lado, outro grupo puxava para o outro, e a estátua fazia um movimento de caminhada, mais ou menos quando eu tenho que mover uma geladeira. A estátua conseguiu andar vários metros dessa forma e não precisou de um grande número de pessoas para fazer isso. A propósito, aqui nas referências tu consegue ver um relato em vídeo onde mostra como é que esses arqueólogos conseguiram fazer isso, caso tu esteja curioso. E esses dois arqueólogos ainda contestam outras questões que se tinha quase como certeza absoluta a respeito da ilha, como a chegada dos primeiros habitantes, por exemplo. Se acreditava que a chegada do Rotumatuá com a sua família tinha acontecido perto do ano 1000, ou talvez até ainda antes, mas tanto o Lippo quanto o Hunt encontraram escavações que fizeram eles acreditar que eles chegaram só perto do ano 1200, 200 anos depois do que se acreditava. Tudo teria sido mais fácil se os Rapa Nui tivessem feito vestígio da sua história, mas eles não deixaram nenhum relato escrito. Só que a gente sabe sobre eles é da tradição oral do povo ou então o que os europeus falavam sobre a ilha.
É difícil a gente ter certeza de qualquer coisa. Tem historiador que defende que, na verdade, os primeiros habitantes não vieram da Polinésia, mas sim da América do Sul, devido à similaridade entre algumas formas de arte da América do Sul, da região do Peru, com o que foi encontrado na Ilha de Páscoa. Embora, em outras ilhas da Polinésia também se encontre forma de arte parecida com o que se encontrou na Ilha de Páscoa, o que não dá força suficiente para o argumento de a chegada ter sido pela América do Sul. E também se tinha dúvida se havia um corpo embaixo dessa estátua. Mas em 1954, o norueguês Thor Heyerdahl já tirou essa dúvida pra gente. Veja esse registro aqui. Só que na época, ele não ganhou a divulgação necessária. Recentemente, novas escavações foram feitas e em 2012 conseguiram descobrir mais alguns detalhes. Eles encontraram alguns ossos perto dessas estátuas, o que levou os pesquisadores a pensar que às vezes alguém era enterrado junto com ela. E também marcações em cada estátua, tipo desenhos que mostravam que cada estátua tinha um significado e um propósito diferente. Alguns estudiosos dizem que essas estátuas simbolizavam alguém que era enterrado junto com eles, e a estátua era posicionada de costas para o mar, voltada para a ilha, como se fosse essa pessoa, mesmo morta, olhando pelo seu povo. Os primeiros habitantes do lugar viviam em vários grupos espalhados, em casas feitas às vezes de madeira, de palha, de folha seca, só que na tradição oral existe um registro que diz que houve um período de guerra entre essas pessoas, que quando os europeus chegavam eles já estavam em declínio. Os seus recursos já tinham sido esgotados, eles já tinham guerreado uns com os outros, já tinham até recorrido ao canibalismo. Isso explicaria por que muitos moais estão caídos. Porque quando um grupo perdesse para o outro, o grupo vencedor derrubaria o moai do outro grupo, que talvez fosse a maior humilhação que podia acontecer. O que também é rebatido pelo Lipo e o Hunt, que dizem que eles simplesmente caíram por conta de terremotos. E os caras também rebatem a teoria do fim dos recursos da ilha. Não que eles digam que os recursos da ilha não se acabaram. Isso é um consenso. Os recursos da ilha realmente se acabaram. Mas eles defendem que não foi da maneira como a maioria dos pesquisadores defende. Se fala muito em ecocídio, que é a destruição do meio ambiente, principalmente a derrubada das palmeiras do lugar. Atualmente não se tem muitas árvores por lá. E acreditou-se por muito tempo que elas foram derrubadas para auxiliar no transporte dos moais. A retirada das palmeiras acabou por expor as terras do cultivo a vento, chuva, sol em excesso, e sem essa madeira eles não conseguiam construir barcos para fazer a pesca. Sem falar que as práticas de agricultura que se utilizou no local acabou por causar a erosão do solo, tornando ele improdutivo. Aí veja bem, com uma superpopulação utilizando mal todos os seus recursos, fica fácil para se criar um clima de tensão social que fica muito propício para guerras uns com os outros. Em 1877, se contabilizou 111 nativos na ilha. Lembrando que um dia eles foram 15 mil. Esses argumentos também são rebatidos pelo Lipo e o Hunt. Eles dizem que uma sociedade que luta pelo seu alimento, que não sabe quando vai ter sua próxima refeição, não vai perder tempo construindo estruturas de pedra. Então a falta de alimento não era uma preocupação para os Rapa Nui. Aliás, eles defendem que se a primeira população chegou no ano 1200, não haveria tempo deles conseguirem chegar em 15 mil antes dos europeus chegarem por ali. Sem a população tão grande, não teria como gastar todos os recursos naturais da ilha. Eles inclusive defendem que os nativos viviam de forma sustentável. Segundo eles, não tem qualquer evidência de um declínio dessa sociedade antes da chegada dos europeus. O que fez com que as palmeiras se acabassem vieram com eles os ratos polinésios que vieram nos barcos. Eles encontraram vestígios de sementes e frutas ocas, que provavelmente serviram de alimento para esses ratos. E sem essas sementes, novas árvores não conseguiriam nascer. Lembrando que uma população de rato consegue dobrar o seu número a cada 47 dias. E quanto mais ratos, mais alimento eles iam precisar. Depois de 1722, os europeus fizeram outras visitas na ilha. O James Cook esteve lá em 1774, por exemplo. E tu sabe o que é que os europeus levavam para os lugares que ele ia? Isso mesmo, doenças. A varíola correu solta pela ilha e um montão de gente morreu. Lembrando também que muita gente da ilha foi tirada de lá para servir como escravo na América do Sul. Claro que há quem defenda outras hipóteses, como mudanças climáticas, por exemplo, um El Niño muito forte. Mas é muito difícil que um dia a gente consiga bater o martelo e definir o que foi que aconteceu por lá. Tudo isso são hipóteses, mas talvez a verdadeira beleza da Ilha de Páscoa é isso, os seus mistérios. Se um dia a gente descobrir realmente tudo o que aconteceu por lá, a ilha perca um pouco do seu charme.
Conta pra gente aí, o que tu acha que aconteceu nele de Páscoa? Só não vale falar que foi alienígena, por favor. Um outro mistério que tira o meu sono à noite é por que o Vogalizando a História ainda não tem 1 milhão de inscritos. Mas pra gente conseguir resolver isso é fácil. É só compartilhar esse vídeo pra todo mundo e fazer esse nosso canal crescer mais do que nunca. Faz isso que tu vai gostar. Um beijo, vamos se amar. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas, por sua vez alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo chip loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um chip loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A.
Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais. E operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga.
acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul. Na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. Diálogo esclarecedor. É hora da entrevista final. O momento em que a sabedoria se encontra com a clareza. Nosso convidado especial, um líder ambiental, esclarecerá os pontos essenciais do episódio. Discutiremos a vital importância da conscientização ambiental. O que vocês acham? Quem viu a palestra do Sir Ken, memorável no TED, eu sou um típico exemplar do que ele descreve, um corpo carregando uma cabeça. Professor universitário, né? E vocês poderiam achar que é uma covardia me colocar depois dessas duas primeiras apresentações para falar de ciência. Não consigo balançar meu corpo num ritmo. E depois de um cientista que se tornou filósofo, eu tinha que falar da ciência dura. Poderia ser um tema muito árido. No entanto, eu me sinto agraciado. Nunca na minha carreira, e já vai longe minha carreira, eu tive a oportunidade de começar uma palestra com tamanha inspiração como essa. Normalmente, falar de ciência é como se exercitar numa terra árida. No entanto, eu tive a felicidade de ser convidado para vir aqui falar sobre água. E água e árido não combinam, né? Melhor ainda, de falar sobre água na Amazônia, que é um berço esplêndido de vida, né? Fresca. Então, é o que me inspirou. E por isso eu estou aqui, apesar de estar carregando a minha cabeça aqui mal e má, eu estou aqui vou tentar transmitir essa inspiração. Espero que a história os inspire, que vocês multipliquem. A gente sabe que há
controverso, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Pelo poder que ela tem de trocar massivamente gases vitais, floresta com a atmosfera. A gente também escuta falar do celeiro da biodiversidade, embora muitos acreditem nisso, poucos conheçam. Se vocês saírem aqui fora nesse igapó, vocês vão se maravilhar com Você não consegue ver quase os bichos. Os índios dizem, na floresta tem mais olhos do que folhas. E é real. E eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. Mas hoje eu trouxe uma outra abordagem aqui. Uma abordagem que, inspirada por essas duas iniciativas aqui, uma harmônica e outra filosófica, eu vou tentar colocar a abordagem que é um pouco material, mas ela tenta transmitir também que existe na natureza uma filosofia e uma harmonia extraordinária. Não vai ter música na minha apresentação, mas eu espero que vocês vejam uma música da realidade que eu vou mostrar. Falar de fisiologia não é pulmão, é de outras analogias com a fisiologia humana e principalmente coração. A gente começa pensando que a água é como o sangue. A circulação no nosso corpo leva o sangue fresco, que alimenta, que nutre, que sustém. E traz de volta o sangue usado para ser renovado. Na Amazônia ocorrem coisas muito semelhantes. E a gente começa falando sobre o poder de todos esses processos. Isso daqui é uma imagem em movimento das chuvas. E o que vocês estão vendo ali é os anos passarem a cada segundo. As chuvas no mundo inteiro. O que vocês veem? Que a região equatorial em geral, a Amazônia em particular, é enormemente importante para o clima do mundo. É um motor poderoso. Existe aqui uma atividade frenética em relação à evaporação. Se a gente olhar outra imagem que mostra os fluxos de vapor de água, o que é preto ali é ar seco, o que é cinza é ar úmido e o que é branco é nuvens. Vocês veem ali que um ressurgimento extraordinário na Amazônia. Que fenômeno, se não é um deserto, que fenômeno faz com que a água jorre do solo para a atmosfera com tamanho poder que a gente vê do espaço? Que fenômeno é esse? Poderia ser um geyser, né? O geyser é a água subterrânea aquecida pelo calor do magma que explode para a atmosfera, transfere essa água para a atmosfera. Nós não temos geysers na Amazônia, a menos que eu me engane, eu não sei se alguém conhece algum, mas nós temos algo que faz o mesmo papel, mas com muito mais elegância. São as amigas e benfazejas árvores, que assim como os geysers, conseguem transmitir uma quantidade enorme de água do solo para a atmosfera. São 600 bilhões de árvores na Amazônia, 600 bilhões de geysers. E isso com uma sofisticação extraordinária, não precisam do calor do magma, usam a luz do sol para fazer esse processo. Então, um típico dia ensolarado na Amazônia, uma árvore grande chega a colocar 1000 litros de água através da sua transpiração. 1000 litros. Se você pegar toda a Amazônia, que é uma área muito grande, e você somar toda essa água que está sendo transpirada, é o suor da floresta, você chega num número extraordinário, 20 bilhões de toneladas de água. Vocês sabem isso num dia. Vocês sabem quanto é isso? O rio Amazonas, maior rio da Terra, 1/5 de toda a água doce que sai dos continentes no mundo inteiro, que chega nos oceanos. Despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia no Oceano Atlântico. Esse rio de vapor que sai da floresta e vai para a atmosfera é maior que o rio Amazonas. Só para vocês terem uma ideia. Se a gente pudesse pegar uma chaleira bem grandona, aquelas de botar na tomada, chaleira elétrica, e colocar todos esses 20 bilhões de toneladas dentro, quanta eletricidade você precisaria para evaporar essa água? Alguém tem ideia? Uma chaleira bem grande mesmo. Chaleira dos gigantes, né? 50 mil Itaipus. Itaipu, para quem não sabe, é a maior hidrelétrica do mundo ainda, e é um orgulho brasileiro, né? Porque fornece mais de 30% da energia que é consumida no Brasil. E a Amazônia está aqui fazendo isso de graça. É uma poderosíssima e viva usina de serviços ambientais.
ligando nesse tema, nós vamos falar sobre o que eu chamo de paradoxo da sorte, que é uma curiosidade. Se você olhar o mapa mundi, fácil de perceber isso. Você vê que na zona equatorial você tem as florestas e os desertos estão organizados a 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul, alinhados. Veja ali no hemisfério sul, Atacama, Namíbia e Kalahari na África, o deserto da Austrália, no hemisfério norte o Saara, Sonoma, etc. E tem uma exceção, e é uma curiosidade. É o quadrilátero que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes. Esse quadrilátero era para ser deserto, está na linha dos desertos. Por que não é? Por isso que eu chamo de paradoxo da sorte. O que tem na América do Sul diferente? Se a gente puder usar a analogia da circulação sanguínea no corpo e do sangue com a circulação da água na paisagem, a gente vê nos rios que eles são veias, eles drenam a paisagem, eles drenam o tecido da natureza. E onde estão as artérias? Algum palpite? O que leva? Como que a água chega a irrigar os tecidos da natureza e trazer de volta tudo pelos rios? Tem um novo tipo de rio, que nasce no Oceano Azul, que flui pelo Oceano Verde, não só flui, mas ele é bombeado pelo Oceano Verde, e cuja foz é a terra da gente. Toda a nossa economia, aquele quadrilátero, 70% do PIB da América do Sul sai daquela região. Depende desse rio. E esse rio flui invisível acima de nós. Estamos flutuando aqui nesse flutuante, num dos maiores rios da Terra, que é o Rio Negro. Está meio seco, meio brabo, mas estamos flutuando aqui. E em cima de nós tem um rio invisível passando. E esse rio, ele pulsa. E aqui está a pulsação dele. Por isso que a gente fala de coração também. Você vê ali as estações do ano, chove uma época. Na Amazônia a gente costumava ter duas estações, a úmida e a mais úmida. Agora temos a estação seca. E você vê ali ele lambendo essa região que deveria de outra forma ser um deserto. Não é. A gente... Cientistas, né? Você vê que eu estou com dificuldade aqui para levar minha cabeça de um lado para o outro aqui. Os cientistas estudam como funciona, por quê, etc. E esses estudos estão gerando uma série de descobertas absolutamente extraordinárias para nos trazer a consciência da riqueza, da complexidade e da maravilha que nós temos, da sinfonia que nós temos nesses funcionamentos. Um deles é como é que se forma a chuva. Em cima da Amazônia tem ar limpo, igual em cima do oceano. O Oceano Azul tem ar limpo, forma muito poucas nuvens, quase não chove. No Oceano Verde, ar limpo igual e forma muita chuva. O que acontece aqui que é diferente? A floresta emite cheiros, e esses cheiros são núcleos de condensação que formam gotas na atmosfera, e aí formam-se as nuvens que chovem torrencialmente. É o regador do Jardim do Éden. Essa relação de uma entidade viva, que é a floresta, com uma entidade não viva, que é a atmosfera, é virtuosa na Amazônia, porque a floresta joga água e joga sementinhas, a atmosfera forma a chuva, devolve, e aí garante a sobrevivência da floresta. Tem outros fatores também, falamos um pouco do coração, agora vamos falar de uma outra função, o fígado. Quando ar úmido, com alta umidade e radiação são combinados, junto com esses compostos orgânicos que eu chamo vitamina C exógena, generosa vitamina C gasosa. As plantas liberam antioxidantes que reagem com os poluentes. Vocês podem estar tranquilos que vocês estão respirando o ar mais puro da Terra aqui na Amazônia, porque as plantas estão tomando conta dessa característica também. E isso favorece o próprio funcionamento das plantas, outro ciclo virtuoso. Falando de fractais e a relação com o nosso funcionamento, a gente vê outras comparações. Como nas vias superiores do pulmão, o ar da Amazônia é limpo do excesso de poeira. O ar que a gente respira é limpo da poeira pelas vias respiratórias. Isso impede que o excesso de poeira prejudique a chuva. Quando tem queimadas na Amazônia, a fumaça acaba com a chuva. Para de chover, a floresta seca e o fogo entra.
Tem uma outra analogia fractal, como nas veias e artérias, você tem um retorno da água que chove e volta para a atmosfera. Como nas glândulas endócrinas e nos hormônios, você tem aqueles gases que eu expliquei para vocês que formam, quer dizer, como se fossem hormônios soltados na atmosfera que promovem a formação da chuva. Como o fígado e os rins, acabei de falar, a limpeza do ar. E, por fim, como um coração, o bombeamento da água que vem de fora do oceano para dentro da floresta. A gente está chamando isso de a bomba biótica de umidade. É uma teoria nova que é explicada de uma maneira muito simples. Se você tem um deserto no continente e você tem um oceano contíguo, a evaporação no oceano é maior, produz uma sucção e puxa o ar por cima do deserto. O deserto está preso nessa condição, ele vai ser sempre seco. Se você tem uma condição inversa com floresta, a evaporação, como a gente mostrou, é muito maior pelas árvores e essa relação se inverte. Então o ar é puxado de cima do oceano e aí você tem a importação da umidade. Essa daqui é uma imagem que foi feita um mês atrás, de satélite. Manaus está ali embaixo, nós estamos ali embaixo, que mostra esse processo. Não é um riozinho bonitinho, daqueles que flui num canal, mas é um rio poderoso que irriga a América do Sul e tem outras finalidades. Essa imagem mostra naquelas trajetórias ali todos os furacões que nós temos registros. E vocês veem que no quadrado vermelho não tem quase furacões. Isso não é por acaso. Essa bomba que puxa umidade para dentro do continente também acelera o ar sobre o oceano e isso impede a organização dos furacões. Para encerrar essa parte, numa síntese, eu queria falar alguma coisa um pouco diversa. Eu tenho vários colegas que participaram do desenvolvimento dessas teorias, que são da opinião, eu inclusive, que nós podemos recuperar o planeta Terra. Eu não estou falando hoje aqui só de Amazônia. A Amazônia nos dá uma lição de como a natureza pristina funciona. Nós não entendíamos esses processos antes porque o resto do mundo está todo detonado. Aqui nós pudemos entender. Então, esses colegas colocam, nós podemos, sim, recuperar as outras áreas, inclusive desertos. Se a gente consegue estabelecer florestas nessas outras áreas, nós podemos reverter o clima, inclusive o aquecimento global. E eu tenho uma colega muito querida na Índia, chamada Suprabha Seshan, que tem um lema, o lema dela em inglês é Gardening Back the Biosphere. Reajardinando a biosfera. Faz um trabalho maravilhoso de reconstrução de ecossistemas. Nós precisamos fazer isso. Concluída essa introdução rápida, a gente chega na realidade que nós estamos vendo aqui fora, que é as secas, a mudança climática, e coisas que nós já sabíamos. E aqui eu queria contar uma historinha para vocês. Eu uma vez escutei, 4 anos atrás, uma declamação de um texto do Davi Kopenawa, um sábio representante do povo Yanomami, que dizia mais ou menos o seguinte: será que o homem branco não sabe que se ele tirar a floresta, vai acabar a chuva? E se acabar a chuva, ele não vai ter o que beber, nem o que comer? E eu escutei aquilo, eu cheguei às lágrimas, porque eu falei, nossa, eu estou 20 anos estudando isso, supercomputador, dezenas, milhares de cientistas, e a gente está começando a chegar a essa conclusão, e ele já sabe. Um agravante, os Yanomami nunca desmataram. Como eles podem saber que acaba a chuva? Aí eu fiquei com isso na cabeça e fiquei completamente impactado. Como que ele podia saber? Alguns meses depois, eu o encontrei num outro evento, e eu falei, Davi, como é que você sabia que tirando a floresta acaba a chuva? Ele falou, um espírito da floresta nos contou. E isso daí, para mim, foi um game changer, né? Foi uma mudança total, porque eu falei assim, poxa, então por que eu estou fazendo toda a ciência, né, para chegar à conclusão do que ele já sabe? E aí me bateu algo absolutamente crítico, que é o que os olhos não veem, o coração não sente. Out of sight, out of heart. Né? E isso é uma necessidade que o meu antecessor colocou, que nós
Precisamos ver as coisas. Nós, quando eu digo a sociedade ocidental que está se tornando global, civilizada, nós precisamos ver. Se a gente não vê, a gente não registra. A gente vive na ignorância. Então eu faço a seguinte proposta. Claro que os astrônomos não vão gastar, mas vamos virar o Hubble de ponta cabeça. E vamos fazer o Hubble olhar para cá, não para os confins do universo. Maravilhoso confins do universo. Mas agora nós temos uma realidade prática, que é, nós vivemos num cosmos desconhecido, nós somos ignorantes, nós estamos tripudiando esse cosmos maravilhoso, que nos dá morada e abrigo. E converse com um astrofísico, a Terra é uma improbabilidade estatística. A estabilidade e o conforto que nós apreciamos, com todas as secas do Rio Negro, com todos os calores e frios e tufões, etc., não existe nada igual no universo, nada conhecido. Então, viremos o Hubble para cá e vamos olhar a Terra. Vamos começar pela Amazônia. Vamos dar um mergulho. Vamos chegar na realidade que nós vivemos cotidianamente e olhá-la bem de perto, já que a gente precisa disso. O Davi Copenau não precisa. Ele já tem algo que eu acho que eu perdi. Eu fui educado pela televisão, né? Eu acho que eu perdi esse algo, que é um registro ancestral, que é uma valorização daquilo que eu não conheço, que eu não vi. Ele não precisa da prova São Tomé. Ele acredita com veneração e reverência naquilo que os ancestrais lhes ensinaram, e os espíritos. Já que a gente não consegue, então vamos olhar a floresta. Mas mesmo quando a gente está com o Hubble lá olhando para o dossel, aqui, essa daqui é a visão do pássaro, né? Mesmo quando isso acontece, a gente vê algo que também desconhecemos. Os espanhóis chamaram de inferno verde. Se você sair aqui nesse mato aqui e se perder, e você for por acaso para o oeste, você 900 quilômetros para chegar na Colômbia. Mais 1000 para sair em algum lugar. Então, dá para entender por que eles chamavam de inferno verde. Mas vai olhar o que tem ali dentro. É um tapete vivo. Cada cor ali é uma espécie de árvore. Cada árvore, cada copa, chega a ter 10.000 espécies de inseto dentro dela. Sem falar nos milhões de espécies de fungos, bactérias, etc. Tudo invisível. Tudo um cosmos mais estranho para nós do que as galáxias distantes, bilhões de anos da Terra, que o Hubble nos traz todo dia nos jornais. E eu encerro a minha apresentação, eu tenho só poucos segundos, mostrando esse ser maravilhoso, que quando a gente vê a borboleta morfo na floresta, a gente tem a sensação que alguém esqueceu a porta do paraíso aberta e essa criatura escapou de lá, porque é muito bonita. Mas eu não posso deixar de terminar sem mostrar um lado tecnológico. A gente tem a arrogância da tecnologia. Nós despossuímos a natureza da sua tecnologia. Uma mão robótica é tecnológica, a minha mão é biológica. E a gente não pensa mais no assunto. Então vamos olhar a borboleta morfo, que é um exemplo de uma invisível competência tecnológica da vida, que está no âmago da nossa possibilidade de sobrevivência no planeta. E vamos dar um zoom nela, de novo o Hubble lá. Vamos entrar na asa da borboleta, e esses estudiosos tentaram explicar por que ela é azul, né? E vamos dar um zoom lá, e o que vocês veem é que a arquitetura do invisível humilha os arquitetos melhores do mundo. Isso tudo numa escala muito pequena. Além da beleza e do funcionamento, tem um outro aspecto. Tudo que é na natureza organizado em estruturas extraordinárias tem uma função. E essa função da borboleta morfo, ela não é azul, não tem pigmento azul nela. Ela tem cristais fotônicos na superfície, segundo quem estudou isso, cristais extremamente sofisticados, nada igual que a nossa tecnologia tinha ainda na época. Agora a Hitachi já fez um display de monitor que usa essa tecnologia e é usado em fibra ótica para transmissão de... A Janine Benius, que já veio várias vezes aqui, fala sobre isso, biomimética, e já acabou meu tempo, então eu vou concluir com o que está na base dessa capacidade, dessa competência da biodiversidade, de produzir todos aqueles serviços maravilhosos. A célula viva. É uma estrutura de alguns microns, que é uma maravilha interna. Tem palestras do TED sobre isso, não vou me alongar, mas cada um nessa sala, inclusive eu, tem 100 trilhões dessa micromáquina no seu corpo para que vocês apreciem esse bem-estar. Imagina o que tem na floresta amazônica. 100 trilhões, isso é mais do que o número de estrelas no céu. E nós não temos consciência. Muito obrigado.
O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da Pasa no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro.
Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao Berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária.